Por que você está sem forças? Essa pergunta tem ecoado em sua mente? Não tem? Em alguns momentos do dia, talvez à noite, quando tudo silencia, ou pela manhã, quando o despertador toca, mas seu coração não desperta. Você levanta o corpo, mas a alma fica deitada. Sente-se cansado mesmo, sem ter feito esforço físico. Sente-se esvaziado, mesmo com a rotina cheia. E por dentro, parece que algo está se perdendo. Um brilho, uma esperança, um sentido. Você não está sozinho. Há milhares de pessoas vivendo esse mesmo silêncio por dentro. Pessoas que sorriem por fora, mas por dentro estão desfalecidas. E talvez você seja uma delas. Vivemos numa era barulhenta. Há conselhos em todos os cantos, vozes nos dizendo o que fazer, o que comer, o que pensar, o que sentir. Mas ninguém realmente pergunta: como está a sua alma? Ninguém percebe que você está no automático. Ninguém vê que você está esgotado emocionalmente. Ninguém ouve o grito mudo que você tenta abafar todos os dias. Talvez você mesmo não consiga explicar o que está sentindo. É como se estivesse andando num deserto invisível. Trabalha, conversa, responde mensagens, posta nas redes, mas, por dentro, sente que está secando. A Bíblia descreve pessoas como você. Pessoas que não estavam vivendo em pecado, nem longe de Deus. Mas, mesmo assim, chegaram ao fim de si mesmas. Elias foi uma delas. Você conhece a história? Ele foi um profeta ousado, um homem de fé, alguém que enfrentou sozinho 450 profetas de Baal, alguém que viu milagres com seus próprios olhos. E ainda assim, depois de tudo isso, ele fugiu, correu para o deserto. E lá, debaixo de uma árvore,
desabou. Disse a Deus: já basta, tira a minha vida. Você já disse isso? Já basta. Não aguento mais. Se for para continuar assim, não faz sentido. Talvez você nunca tenha falado em voz alta, mas pensou, sentiu. E sabe o que é mais lindo? Deus não rejeitou Elias por isso. Ele não gritou com ele. Não o acusou. Não exigiu mais fé, mais força, mais jejum. Deus não disse: você não confia em mim? Você não orou o suficiente? Você não crê? Sabe o que Deus fez? Ele o tocou com carinho, com cuidado, e mandou um anjo levar pão e água para ele. Sim, no meio do deserto, no meio do colapso de um profeta, no meio do cansaço mais profundo, Deus serviu comida. Deus ofereceu descanso. Deus começou a curar, sem pressa. Talvez seja isso que você precisa também. Não de respostas rápidas, mas de cuidado. E neste vídeo, eu quero te acompanhar nessa jornada. Vamos juntos, até as raízes do seu cansaço. E vamos descobrir como Deus cuida de uma alma que está sem forças. Porque Ele cuida e Ele está aqui agora, falando com você. Às vezes, o que te esgota não é o que você faz, mas o que você sente e guarda todos os dias. O que drena suas forças pode estar nas coisas que você nem percebe mais, porque já se acostumou. Se acostumou com o barulho constante da mente, com as pressões que ninguém vê, com a dor que você aprendeu a carregar em silêncio. E é aí que mora o perigo. O esgotamento, muitas vezes, não vem de grandes tragédias, mas de pequenas feridas mal curadas, de responsabilidades que você aceitou sozinho, de cobranças internas, de uma necessidade sufocante de ser útil, de tentar dar conta de tudo, sempre.
Talvez o que está te cansando não é o que está acontecendo fora, mas o que está morando dentro. Um medo constante de falhar. Uma ansiedade disfarçada de produtividade. Uma tristeza que você não nomeia, mas sente todos os dias. Você está lutando contra batalhas que começaram há muito tempo e nem percebeu que elas ainda continuam aí, abertas dentro de você. Sabe por que você está sem forças? Porque se cobra demais. Porque aprendeu que descansar é sinal de fraqueza. Porque cresceu ouvindo que precisa ser forte sempre. Porque ninguém te ensinou a chorar sem culpa. Você se acostumou a ouvir "aguente firme", mas ninguém parou para perguntar: você está bem de verdade? Você aprendeu a cuidar de todo mundo, mas esqueceu de cuidar de si mesmo. Há causas silenciosas para o cansaço que você sente. A comparação constante com os outros. A culpa que te persegue por não conseguir fazer tudo. A voz interna que diz que você nunca é suficiente. O trauma que você varreu para debaixo do tapete. A tentativa de manter uma imagem que não corresponde mais à sua verdade. Essas coisas vão se acumulando. E de repente, você não consegue mais se levantar da cama. Não porque você é preguiçoso, mas porque a alma pediu socorro e ninguém ouviu. Quantas promessas você adiou porque não se sentia pronto? Quantas orações você deixou de fazer porque achava que Deus estava cansado de ouvir sempre o mesmo pedido? Quantas vezes você disse sim, querendo gritar não? Quantas vezes você quis sumir, não por desistência da vida, mas por não conseguir mais sustentar o peso da que está vivendo? Essas perguntas não são julgamentos. São convites. Convites para você olhar com sinceridade para o que te pesa. Porque só quando você reconhece a origem da dor é que pode começar a ser curado por Deus. Na Bíblia, vemos pessoas lidando com causas silenciosas do cansaço. Moisés, cansado de liderar um povo que murmurava. Davi, cansado de fugir, cansado da culpa. Marta, cansada de fazer tudo, enquanto Maria escolhia apenas ouvir. Jó, cansado da dor, da perda e do silêncio de Deus.
cada um deles esgotado, não por falta de fé, mas por excesso de carga. Eles não eram fracos, eram humanos. E Deus não virou o rosto para nenhum deles. Por isso, entenda: você pode estar cansado, mas Deus não desistiu de você. Você pode estar esgotado, mas há um alívio preparado. Mas antes que Ele te restaure, Ele vai te ensinar a identificar o que te esgota. Porque enquanto você continuar carregando pesos que não são seus, você nunca vai experimentar a leveza que só Ele pode dar. Quando o peso da vida parece insuportável e as feridas silenciosas parecem ter se tornado parte de nós, é fácil acreditar que não há mais caminho à frente. Mas, na realidade, o processo de cura começa não com um grande salto, mas com pequenos passos. Passos que muitas vezes nem sequer percebemos, mas que começam a nos libertar. Curar-se não significa apagar as cicatrizes. As cicatrizes são, na verdade, um lembrete de que somos mais fortes do que imaginamos. Elas mostram que, apesar das tempestades, conseguimos resistir. Que, mesmo diante das quedas, encontramos forças para levantar. Muitas vezes, o nosso primeiro impulso diante do sofrimento é tentar apagá-lo. Queremos nos livrar das dores, dos traumas e das feridas que nos marcam. Achamos que seremos mais felizes quando simplesmente pudermos esquecer, como se a cura fosse um evento que acontece de uma vez, num estalo de dedos. Mas a cura verdadeira, a que traz paz duradoura, não acontece de forma instantânea. Ela começa quando, pela primeira vez, reconhecemos a dor em nossa alma. Quando nos damos permissão para sentir aquilo que estamos tentando esconder de nós mesmos, para finalmente olhar para nossas feridas, sem vergonha, sem medo. Esse é o primeiro passo. Aceitar que estamos machucados e que isso não nos faz menos dignos de amor e de paz. O processo de cura começa quando escolhemos olhar para dentro. Não é fácil. A dor nunca é fácil de enfrentar. Mas quando nos damos a chance de realmente encarar nossas feridas, quando nos permitimos sentir e não esconder, algo profundo começa a acontecer. A luz
começa a entrar. Essa luz, essa energia renovadora não vem de fora. Não é algo que pode ser dado por outra pessoa ou por circunstâncias externas. A verdadeira cura começa dentro de nós, com o entendimento de que somos dignos de cura e merecedores de renovação, mesmo que carreguemos cicatrizes. A cura não é uma linha reta. Há momentos em que avançamos e há outros em que recuamos. Mas em cada passo estamos mais próximos de quem realmente somos. Estamos mais próximos da nossa essência, do nosso propósito e da paz interior que muitas vezes buscamos fora de nós. Ao nos permitirmos respirar profundamente, estamos já restaurando algo essencial dentro de nós. A capacidade de ser vulnerável, de descansar sem culpa, de aceitar que nem sempre precisamos ser fortes. A cura também acontece quando permitimos que os outros entrem em nosso mundo. Não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Às vezes, o que mais precisamos é de uma presença silenciosa ao nosso lado, uma mão estendida, alguém para nos lembrar de que somos vistos, amados e compreendidos. O amor de verdade, aquele que cura, nunca exige perfeição. Aceitar o apoio de outros não é fraqueza, mas uma expressão de força e humildade. A verdadeira cura acontece quando reconhecemos que, em nossa vulnerabilidade, nos tornamos mais conectados aos outros, mais humanos, mais reais. A ajuda não diminui quem somos. Ao contrário, ela nos faz mais completos. A jornada para a cura nunca é fácil, mas ela é profundamente transformadora. Cada pequeno passo que damos em direção à nossa restauração nos aproxima de quem somos destinados a ser. E, quando aceitamos nossa humanidade, nossa vulnerabilidade e a luz que vem de dentro, podemos finalmente descansar, sabendo que estamos sendo restaurados, não por perfeição, mas pelo simples fato de sermos quem somos. Depois da dor, depois da tempestade, existe um silêncio. Um silêncio diferente. Ele não grita, não fere. Ele convida. Convida para algo novo, algo maior, algo que talvez tenhamos esquecido ao longo do caminho. O propósito, o porquê
de estarmos aqui. Não é um propósito grandioso aos olhos do mundo. Não é fama, conquistas ou reconhecimento. É algo mais profundo. É aquele chamado sutil que ecoa no coração quando tudo se cala. É Deus sussurrando: ainda não acabou. Eu ainda tenho planos para você. A cura não nos leva apenas a um estado de paz. Ela abre os nossos olhos para realidades que antes estavam encobertas pela dor. Começamos a perceber que, mesmo em meio às noites mais escuras, Deus nunca deixou de trabalhar. Cada lágrima, cada silêncio, cada deserto, tudo fazia parte de uma construção mais profunda. Não era castigo, era preparação. É quando olhamos para trás e percebemos que sobrevivemos ao que achávamos que nos destruiria, que começamos a escutar novamente aquela voz que já conhecíamos, mas que estava abafada pela dor. A voz da esperança. É nesse ponto que percebemos que não fomos esquecidos. Que mesmo em nossos piores momentos, Deus estava presente. Silencioso, talvez, mas nunca ausente. E agora, quando tudo dentro de nós começa a respirar de novo, Ele nos lembra: você ainda tem valor, você ainda tem um chamado, eu ainda quero usar sua vida. É aqui que o peso começa a se transformar em asas. Aquilo que nos prendia ao chão agora serve de base para o novo que Deus quer construir. A vida, que antes parecia sem cor, começa a se encher de sentido. Pequenas alegrias voltam a florescer. Gestos simples ganham importância. E o que parecia ser o fim revela-se como um novo começo. Muitas vezes, a força que pedimos a Deus não vem para nos fazer continuar no caminho antigo. Ela vem para nos dar coragem de mudar de direção, de abandonar o que nos machucava e de abraçar um caminho mais leve, mais verdadeiro, mais conectado ao nosso propósito eterno. O propósito não é algo que encontramos pronto. É algo que se revela à medida que caminhamos. Deus não nos dá o mapa inteiro. Ele nos dá a próxima direção. E, ao confiar nesse passo de cada vez, redescobrimos que a vida, mesmo com suas dores, ainda é um presente precioso. Um presente que vale a pena viver.
E é nessa caminhada de fé que a verdadeira força nasce. Uma força diferente da que o mundo prega. Não é força baseada em orgulho ou resistência, mas uma força suave, firme, que vem do alto. Uma força que não precisa gritar para ser real, porque ela vem da certeza de que agora não estamos mais sozinhos. Você está sem forças? Talvez seja porque tentou carregar tudo sozinho por tempo demais. Talvez seja a hora de parar, respirar e lembrar. Você tem um Pai que te ama, um Deus que te vê, um Criador que ainda quer escrever novos capítulos com você. Não acabou. Ainda há vida. Ainda há promessas. Ainda há esperança. O mais difícil não é apenas encontrar a força, é aprender a viver com ela todos os dias. É acordar na segunda-feira comum com as mesmas tarefas, os mesmos rostos, as mesmas pressões e ainda assim lembrar: Deus está comigo. Depois que o milagre acontece, a luta continua. Só que agora você não está mais lutando sozinho. Agora você sabe quem te sustenta. A fé não elimina o peso da vida, mas transforma o modo como o carregamos. O que antes era motivo para desistir, agora se torna uma oportunidade de confiar. Os problemas continuam existindo, mas o coração está diferente. Agora existe raiz. Agora existe alguém em quem se apoiar. Jesus nunca prometeu ausência de tempestades, mas prometeu presença constante. E é essa presença que sustenta a alma cansada nos dias comuns, nos dias cinzas, nos dias em que o coração quer voltar a se fechar. É assim que a força verdadeira se manifesta. Não como algo explosivo e instantâneo, mas como uma presença diária, constante, que vai renovando o que parecia prestes a acabar. Uma fé que se alimenta da palavra. Uma esperança que se sustenta na oração. Uma força que não depende das circunstâncias, mas da comunhão com Deus. O inimigo tentará te convencer de que você vai cair de novo. Vai te lembrar
do teu passado, das tuas fraquezas, dos teus erros. Mas você agora conhece a verdade. Você não é mais quem era antes. A ferida que antes sangrava, agora é cicatriz. A mente que se perdia em pensamentos escuros, agora é guardada pela paz de Deus. A alma que antes gritava por socorro, agora descansa em um Pai que cuida, guia e sustenta. Talvez o mundo não veja diferença em você. Talvez ninguém perceba a luta que acontece dentro do seu peito. Mas Deus vê. E Ele continua ali, todos os dias, te fortalecendo em silêncio. Porque o amor dele por você não depende do seu desempenho, mas da sua promessa. E se em algum momento você voltar a se sentir fraco, não se condene. Não se envergonhe. Todos caem. Todos duvidam. Todos se sentem vazios, às vezes. Mas o que nos define não é a queda, é a coragem de voltar para os braços do Pai sempre que necessário. A vida com Deus é como uma caminhada por montanhas. Há picos altos de celebração e vales profundos de silêncio. Mas em cada passo, a força dele está ali, renovando a nossa. Chega um momento em que você percebe. A força que você buscava agora vive em você. Ela foi plantada ali por Deus e vai crescer com o tempo, com a palavra, com a prática. E essa força, um dia, também vai servir para sustentar alguém. Porque quem foi restaurado pelo amor acaba se tornando instrumento de restauração na vida dos outros. Você não precisa estar perfeito para ser usado por Deus. Não precisa estar 100% curado para ser um canal de cura. Basta estar disposto. Basta continuar caminhando. Basta não desistir. Porque enquanto houver um sopro de vida, haverá também um sopro de esperança. E aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. É verdade que Deus te encontra na solidão. Ele te abraça no quarto escuro, te sustenta quando ninguém vê e te levanta quando você está em pedaços. Mas existe uma outra parte da cura, aquela que acontece quando você permite que outros se aproximem. O coração ferido se protege, cria
muros. Se isola e por muito tempo você acreditou que era mais seguro viver assim sozinho, sem depender de ninguém, sem precisar explicar o que sente, sem correr o risco de ser ferido de novo. Mas o que era proteção se transformou em prisão. E agora, mesmo com o coração sendo restaurado por Deus, há uma parte que ainda resiste. Uma parte que diz: é melhor não confiar, é melhor não me abrir, eu dou conta sozinho. Deus te ama demais para te deixar preso dentro dos teus próprios muros. E é por isso que Ele, com paciência e sabedoria, começa a te mostrar: você precisa dos outros. Você precisa caminhar com gente. Precisa ouvir, abraçar, rir, chorar, dividir a jornada. A força que Deus derrama em nós se fortalece ainda mais quando é compartilhada. Quando você vê que não é o único lutando, que existem outros feridos, outros cansados, outros em busca de luz, e que vocês podem se levantar uns aos outros. Na comunhão, a cura se aprofunda. Na comunhão, a força se multiplica. Você não precisa se abrir com todo mundo, mas Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho. Pessoas que não te julgam pela aparência, nem pelo passado, mas que reconhecem o que Deus está fazendo dentro de você. Essas pessoas são resposta de oração. São parte do milagre. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre corpo, sobre unidade, sobre comunhão, porque a fé não é apenas vertical entre você e Deus. Ela também é horizontal. Ela floresce quando você caminha com irmãos. Jesus andou com pessoas, perdoou pessoas, chorou com pessoas, ensinou, corrigiu e se alegrou em comunidade. O que antes era só escuridão, agora se enche de cor, porque Deus te levantou e agora está te ensinando a viver em amor. Um amor real, que se doa, que cuida, que caminha junto, mesmo quando tropeça. Você já não é mais o mesmo. A força que você tem hoje nasceu no meio da dor. E agora, essa força precisa transbordar para os outros. Porque existe alguém no mesmo lugar onde você já esteve. E o que Deus fez por você, Ele quer fazer através de você.